Boa noite a todos, paz do Senhor, mais uma sequência da nossa aula de teologia sobre os livros proféticos do nosso Instituto Bíblico Brasil para Cristo, extensão Dourados, hoje sobre o livro profético de Daniel. O livro de Daniel, que significa Deus é juiz, livro que descreve sobre a soberania de Deus sobre as nações. O fato de que Jesus confirma essa autoria do livro fica claro que se refere ao sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, lá em Mateus 24:15, Jesus confirmando essa autoria. O livro de Daniel relata a história de um jovem israelita tirado da sua terra natal à força e levado ao Império Babilônico, onde trabalhou inicialmente como diplomata na corte do Império Babilônico. Depois ele segue com Belsazar e no fim com Ciro, o rei persa. Daniel é levado cativo com mais 10.000 judeus, uma das diversas deportações acontecida antes da queda de Jerusalém, em 605 a.C. Daniel passou a maior parte da sua vida vivendo na Babilônia, onde ele foi educado na corte. Ele recebeu o nome de Beltesazar. Tinha 3 amigos mais próximos que também foram exilados junto com ele, que eram Ananias, Misael e Azarias, ou como queiram, Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo que Daniel chegou à corte e ao Império Babilônico, ele não aceitou participar dos banquetes reais. Daniel, em seu ministério, interpretou sonhos e teve visões da parte de Deus. Durante o reinado de Nabucodonosor, Daniel ocupou uma posição muito importante na corte. Ele também interpretou a misteriosa inscrição na parede do palácio no templo de Belsazar. Daniel chegou a ser um dos homens mais poderosos do Império Medo-Persa durante o reinado de Dário, o Medo. Daniel foi vítima de um complô e nesse tempo ele foi jogado na cova dos leões, como todos sabem, né? Essa passagem aí é bastante conhecida, onde ele sobreviveu milagrosamente. Daniel, já com a idade avançada em seu ministério, chega ao fim um pouco depois. Então, esse é o panorama ou a vida de Daniel. Os conceitos básicos desse livro aí profético de Daniel é levar a consciência, né, mostrar, revelar que levar uma vida com fé num mundo cada vez mais difícil, né? Num mundo cada vez mais hostil. Também mostrar, revelar a soberania de Deus nos assuntos políticos internacionais. Deus está no comando, soberano sobre todos os assuntos, inclusive aos políticos, a política internacional. A soberania de Deus em livrar e tornar próspero aqueles que são fiéis com Ele, para com Ele. Então, esses são os conceitos básicos desse livro profético de Daniel, profeta Daniel. O contexto da época, o que estava acontecendo na época em que é escrito, na época em que é revelado esse livro profético de Daniel. Em 626 a.C., Nabopolassar assume o trono babilônico, declarando-se independente do Império Assírio.
né? O Império Assírio era terrível, e então o Império Babilônico se revela, né? Em 612 a capital Nínive cai, e a seguir em 605 Carquemes também sofre o mesmo destino, tem a queda. Com isso terminava o governo de 150 anos que aterrorizava aí o Oriente Médio, com extrema violência do Império Assírio. Após a morte de Nabopolassar, então, seu filho, o general Nabucodonosor, assume o trono da Babilônia, e em 605, na época, ele assumiu todos os territórios perdidos pela Assíria. Ele reconstrói, incluindo aí Judá, né? Judá também foi reassumido. Os filhos de Josias, Joaquim, Zedequias, não aceitava o papel de vassalo, o papel de serem comandados, né? Ou seja, assim, distritos políticos, e envolve-se em constantes conspirações contra a Babilônia. Sendo assim, aconteceram aí várias deportações e, por fim, a destruição de Jerusalém por essa desobediência de não aceitação. E em 586, então, a destruição do templo pelo exército de Nabucodonosor. Durante esse tempo, Daniel já estava na Babilônia, servindo lá à corte, já que havia sido levado em 605, né? E já fazia algum tempo que ele já estava na corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um reinado longo e próspero, né? Que teve um fim só em 562, com a chegada dos Medo-Persas, né? Com o domínio persa sobre o comando de Ciro, o Grande, que começava a construir o império. Os sucessores de Nabucodonosor foram incompetentes, e no governo, portanto, Ciro foi bem-vindo, e a capital recebe ele como salvador em vez de conquistador. Então esse era o contexto da época em que o livro profético de Daniel é escrito, né, é revelado. A composição do livro, nós podemos ver que o livro ele traz os relatos dos acontecimentos aí de Daniel no século VI a.C. No entanto, muitos atribuem a composição desse livro de Daniel por volta do século II a.C., especificamente entre os anos 168 e 164. O fato de Daniel escrever na primeira pessoa, o capítulo 7, faz o consenso de atribuir a ele a autoria. Porém, com o uso da terceira pessoa utilizado na maioria do livro, subentende-se que outra pessoa tenha determinado a estrutura e a organização do livro, da composição desse livro profético de Daniel. A propósito dessa e a mensagem desse livro a soberania de Deus enquanto as nações, né? Quanto às nações é o centro desse livro e pode ser visto em ação nos âmbitos espiritual e político. No relato da vida de Daniel e de seus amigos, a ênfase está na vida de fé em um mundo cada vez mais hostil. A soberania é vista pela ótica de Deus fazer prosperar e livrar os fiéis a ele. Enquanto isso, os israelitas deveriam ser fiéis no mundo dos gentios, mesmo nas circunstâncias mais árduas. Deveriam depender da soberania do Senhor para resistir geração após geração, crise após crise.
Sendo assim, deveriam confiar no poder de Deus em controlar o fluxo dos impérios mundiais em ascensão e em declínio, pois o seu programa jamais é ameaçado. Antes, eles deveriam estar preparados para uma resposta em longo prazo. Então, a soberania de Deus em resistir para receber a bênção. Esse era o propósito da mensagem. A estrutura e a organização do livro profético de Daniel pode ser aí dividido conforme o esquema abaixo em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 5, indica aí a deteriorização gradual na atitude referente à religião judaica. Adoração à estátua, no capítulo 3, e a profanação dos utensílios do templo, no capítulo 5. Já a segunda parte, do capítulo 6 ao 12, apresenta a perseguição crescente da adoração judaica, como foi o caso de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, no capítulo 6, e os reis pagãos tentam deter a adoração israelita, profanando o templo e o altar, nos capítulos 8 a 12. Então, essa é a estrutura e a organização do livro de Daniel. Nesses termos, então, essa é a parte em que nós tínhamos para estar apresentando para vocês dos livros proféticos, do livro de Daniel. Fiquem todos na paz de Deus. Qualquer dúvida, entre em contato, sempre seguindo a Jesus e os ensinamentos do Pai. Amém e amém.